Olá, nós estamos hoje na nossa quarta aula magna sobre esses temas que eu tenho trazido aqui para vocês. E essas aulas magnas, elas têm o objetivo de discutir, de apresentar ou de aprofundar alguns assuntos de maneira mais alongada. Isso quer dizer que são vídeos maiores que você pode sentar aí na sua casa, com a sua família ou no seu trabalho e pensar um pouco sobre eles. A nossa conversa de hoje, ela tem uma máxima, que é: põe alegria na sua obrigação. E aí, parece que as palavras não combinam entre si, porque quando a gente olha, né, no primeiro plano, alegria e obrigação parece que são duas coisas que não podem caminhar juntos. E essa forma de dizer, né, põe alegria na sua obrigação, parece que obriga a gente a pôr alegria em tudo que nós fazemos. Essa é uma conversa muito alongada, mas é ao mesmo tempo uma conversa muito instigadora, porque eu tenho acompanhado por muito tempo pessoas que estão desesperadas com o trabalho, ou seja, não estão felizes com os seus trabalhos. Isso é um ponto. Mas também nós estamos acompanhando pessoas que não estão felizes com o casamento, pessoas que não estão felizes com os amigos, pessoas que não estão felizes com a quantidade de dinheiro que têm, pessoas que não estão felizes com a saúde que têm. Ou seja, quando nós pensamos que as pessoas não estão felizes, nós automaticamente já vamos assim na área do trabalho, da família, do casamento, em áreas mais comuns para todos os adultos, pelo menos, e nós vamos observar que são comuns as reclamações. Eu poderia estar num casamento mais feliz. Eu poderia estar num trabalho mais feliz. Eu poderia estar numa moradia, num lugar, numa cidade, enfim. De fato, há uma ilusão por parte de nós adultos de que existe um lugar, né, como se fosse assim uma geografia, um lugar, né, uma gavetinha no mundo onde pudéssemos entrar e ali só ser feliz. Essa ideia da felicidade absoluta, ela contaminou o século XXI, ela faz uma devastação nas mentes das pessoas no século XXI, porque dos coaches aos livros de autoajuda, todos falam dessa: é importante ser feliz, lute para ser feliz, não esqueça da felicidade. E aí nós ficamos um pouco pressionados com essas afirmações de que todo mundo pode ser feliz. E existem, né, frases que desencadeiam a partir dessa, como, por exemplo, a mulher pode ser o que ela quiser, você pode ser o que você quiser. E aí essas coisas impositivas, elas não levam em consideração os contextos que nós vivemos. Então, todos podem ser felizes? Nem sempre. Todos podem chegar aos lugares sonhados? Nem sempre. E aí nós vamos discutir por que essa ideia de põe alegria na sua obrigação. Porque a gente vai pensar que a natureza é talvez a nossa primeira professora. A natureza, além de ser a nossa primeira professora, é a professora que não nos abandona a vida inteira. E se nós observássemos a natureza, talvez não tivéssemos as dúvidas que nós temos, né? Uma observação simples seria as estações do ano, ou seriam as estações do ano. Eu moro numa região, sul do Brasil, que eu observo nitidamente essa transformação. Agora estamos no inverno e eu vejo as folhas caindo e caindo e caindo e caindo, e o frio cada dia se acirrando mais, e o tempo ficando nublado e ficando aquela neblina e aquela coisa meio fosca, né? Daqui um tempo eu não vou ver mais essa temperatura, não vou ver mais essa paisagem. Daqui um tempo, lá por setembro, outubro, eu vou ver o quê? Folhas verdes por todo lado, e parece que alguém passou com um pincel pintando todas as árvores com um verde muito vivo e vibrante. E no final do ano, por novembro, dezembro, eu começo a ver muitas flores, muitas flores, muitas flores. Ou seja, eu já inclusive fotografei, né, na rua da minha casa tem uma árvore, e eu fotografei nitidamente essa árvore nas 4 diferentes estações do ano. Eu observo essa árvore na primavera, observo ela no verão, observo no inverno e observo no outono. E em todas as estações, essa árvore tem a sua magnitude, ela é majestosa.
Quando eu vejo essa árvore seca, entre aspas, só com os galhos, ela é bonita. Quando eu vejo ela verde, só com as folhas, ela é bonita. Quando eu vejo ela florida e completamente carregada de flores, ela é bonita. E quando eu vejo ela frutificada, ela é bonita. Ou seja, há uma beleza nas 4 estações do ano para com essa árvore que eu consigo entender. A Cecília Meirelles tem um poema que se chama A Arte de Ser Feliz, e a última estrofe desse poema, ela diz qualquer coisa como: mas quando eu falo dessas pequenas felicidades certas, dessas que estão diante de cada janela, uns dizem que elas não existem. Outros dizem que elas só existem diante das minhas janelas. Mas eu, francamente, prefiro acreditar que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então veja, o poema se chama A Arte de Ser Feliz. E o fechamento deste poema diz que nós precisamos aprender a olhar para poder ver a felicidade em cada um dos momentos. E aí a gente está falando da alegria nas nossas obrigações. Quem não se sente feliz fazendo a própria comida, e aí você já deve ter respirado no seu sofá e deve ter pensado: eu que não sei cozinhar, não presto para o mundo? Não, não é isso. Mas veja, todos os animais que estão na natureza, eles conseguem o próprio alimento, né? A onça trabalha para se alimentar, o leão trabalha para se alimentar, a minhoca para se alimentar, o jacaré para se alimentar, o tuiuiu para se alimentar. Ou seja, na natureza, quando todos eles estão vivendo livremente nos seus habitats, eles conseguem perceber e lutar e conseguir os seus próprios alimentos. Quando nós chegamos dentro da raça humana, da condição humana, nós observamos que muitos adultos não só não conseguem perceber o que é o seu alimento de verdade, quanto produzir ou preparar o seu alimento. Então veja, não é estranho que todos os animais na natureza possam conseguir o seu próprio alimento e o homem, com a capacidade extraordinária de inteligência, não consiga preparar o seu próprio alimento? E aí já começam as nossas limitações. Não que todos precisam ser chefes de cozinha, mas quando uma pessoa se propõe a aprender a fazer o próprio alimento e entende que preparar o seu alimento é pôr alegria nessa obrigação que é se alimentar, ele está superando uma barreira da vida, superando uma barreira da sua própria existência. E ao compreender que eu posso também produzir o meu alimento, é outra barreira. E ao perceber que tem alimentos que me fazem bem e outros não, é outra barreira. Então, quanto mais nós vamos pondo alegria naquilo que temos como obrigação, mais aquilo vai nos dando sustentação, compreensão e, portanto, legitimidade diante disso que nós chamamos de posse da vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa não consegue nem perceber o que gosta, o que pode comer e como preparar, né, aquilo que come diariamente, já começa um processo de, se um dia eu tiver que preparar o meu próprio alimento, talvez eu morra de fome. Por quê? Porque eu não pus alegria nessa minha obrigação e, portanto, qualquer coisa que se assemelhe a fogão, fazer comida, para mim é tristeza, é sofrimento e é muito esforço. Nós é que colocamos esses rótulos nas obrigações que, em tese, fazem parte da nossa vida. Como um elefante, um leão, qualquer um outro animal da natureza, eles preparam as suas moradias, todos. Vocês já imaginaram que trabalho deve ser montar um formigueiro, uma colmeia, o tatu fazer um buraco e as aves fazer os seus ninhos buscando de fio por fio de capim para montar no alto de uma árvore? Deve dar muito trabalho. Mas o homem, muitos dos homens não querem nem fazer a sua própria moradia e tampouco cuidar dela. Então a gente observa que existem pessoas que lavar um banheiro, limpar uma casa, lavar uma louça é algo extremamente ligado ao sofrimento. E o pássaro faz o seu ninho e cuida dele.
Fazer o alimento é terrível, terrível, mas o pássaro, o jacaré, todos os animais fazem suas buscas pelos seus alimentos. Então veja, se um homem não consegue pôr alegria em buscar a sua própria comida e prepará-la, pôr alegria em cuidar do seu próprio espaço, nós vamos juntando camadas de limitações. E aí você chega diante da doença e tem pessoas que simplesmente enlouquecem por uma doença às vezes simples. E eu, como psicanalista, trabalhei e trabalho com pacientes que hoje a gente chama com cuidados paliativos, né? E pessoas que estão ali para morrer, né? No caminho, na estrada da morte. E elas não desistem por conta disso. Não tem remédio, não tem tratamento, não tem cura, mas tem oxigênio, elas estão respirando. Eu me lembro de uma paciente que nasceu e em seguida um diagnóstico de câncer. Eu conheci ela aos 17 anos, ela nunca tinha vivido sem câncer. Fazia 17 anos o diagnóstico dela e aos 18 anos ela arrumou um namorado. Continuava com câncer, mas estava namorando aos 18 anos e a vida estava seguindo adiante. Então vejamos, se a tua mente não é capaz de entender que dá para ser feliz fazendo a própria comida, dá para ser feliz arrumando o seu próprio quarto, lavando a sua louça e cuidando do seu espaço, dá para você ser feliz fazendo o cuidado da tua saúde, mesmo quando ela não está boa, você não vai entender as coisas maiores, que se é que existem coisas maiores. Então, são estas camadas de felicidade que nós vamos colocando, ou simplesmente de aceitação, podemos trocar a palavra. São essas camadas de entendimento e de aceitação que nós vamos tendo para com a alimentação, para com o nosso lugar, para com a nossa doença. Ah, o filho não é como eu gostaria, o meu casamento não está como eu sonhei, mas são camadas de coisas que eu posso entender e aceitar. Claro que sempre dentro de condições humanas. Ninguém precisa ficar dentro de um casamento insuportável, tóxico, ou comendo uma alimentação extremamente degradante só porque tem que trabalhar a aceitação. Não é isso, de fato não é. Mas nós precisamos entender que a fortaleza ela é construída de pedrinha em pedrinha, tijolo por tijolo. Então aquela grande fortaleza que serve como um ponto de segurança para as nações, a beira-mar, né, e que existem por aí afora, elas são edificadas a partir de pedrinhas. Então as nossas fortalezas, elas também são edificadas da mesma maneira. E não importa de qual dimensão eu estou tirando a minha alegria e em qual dimensão eu estou colocando de obrigatoriedade para sobrevivência, é de pedrinha em pedrinha que eu vou fazendo essas obrigações todas terem um pouquinho de sabor, né, de alegria, de felicidade, de doçura, de delicadeza, de realização. E aí a gente pode compreender por que pôr alegria nas nossas obrigações. Em todas, isso não pode ser só em relação ao trabalho. Eu acabei de ler uma dezena de pesquisas sobre felicidade no trabalho, realização no trabalho. E o que mais me assustou é que, é óbvio, né, a grande maioria das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos. E estão infelizes por duas razões básicas. Não são valorizadas, né, portanto, não têm consideração moral, né, e respeito e salário, isso tudo junto, né, dentro de valorização. E, por outro lado, elas não têm uma coisa que eu acho extremamente séria, né? Que os trabalhos não têm propósitos. Então, vocês vejam, esses dois pilares, e olha que eu li mais de 10 pesquisas, todas de agências internacionais, com muito respaldo, elas fizeram pesquisas para buscar em diferentes lugares do mundo o que é a felicidade, felicidade interna bruta, felicidade no trabalho, realização no trabalho, e em diferentes culturas, em diferentes contextos. E a maioria dessas pesquisas mostram que a infelicidade vem pela falta de reconhecimento moral e financeiro e pela falta de propósito. E aí a gente pensa assim, que esta dimensão da vida que é o trabalho, não dá para pôr alegria ali, né? Não dá para pôr alegria ali naquele trabalho, mas o mundo do trabalho é muito maior. Então você imagina, quando eu olho para um pé de manga,
tem uma manga estragada, mas o restante da árvore inteira está ótimo para o consumo. Eu olho numa caixa de laranja, tem uma laranja estragada, mas o restante da caixa inteira está ótimo para o consumo. Eu olho dentro de um formigueiro, tem uma formiga que morreu, mas as outras todas estão vivas. O que acontece é que muitas pessoas olham para uma floresta e elas só veem a árvore, ao invés de ver a floresta inteira. Por exemplo, as pessoas que buscam concurso público para ser feliz, né? Existem muitas pessoas que buscam um concurso público e estão há 1, 2, 3, 4, 5 e pasmem, existem pessoas que estão há 10 anos tentando uma vaga num concurso público para que elas possam ser felizes. E o nome da felicidade delas é segurança, estabilidade e bom salário. Não tem nenhum problema com isso, tá tudo certo. Mas só que muitas dessas pessoas que estão há uma década tentando uma vaga no vestibular ou uma vaga no concurso público, deixaram de pôr alegria nesta batalha, pôr alegria nessa caminhada, nessa estrada, nesse percurso. E aí a gente percebe a valorização e o propósito não pode ter, né? Quer dizer, você pode valorizar o seu esforço. Então imagine quanto tempo, 10 anos tentando uma vaga, se você valorizasse esse seu esforço, esse seu percurso e se alegrasse por você não ter desistido nunca, já seria um bom motivo para você ser feliz. Mas também tem que pensar, qual é o propósito que eu estabeleci 10 anos atrás? Passar no concurso X. Se esse foi o meu propósito, eu estou na caminhada. Mas ele não é mágico, né? Eu estabeleço um propósito, quero passar num concurso X e no outro dia eu sou aprovada num concurso. Não é assim. Então, enquanto nós caminhamos, nós podemos ser felizes. Aí que está o pulo do gato. Então, pôr alegria na nossa obrigação é caminhar 10 anos para fazer um concurso, caminhar 5 anos para um vestibular, mas com alegria, conversando com os amigos, vivenciando a família, aproveitando todos os momentos. Você não pode fazer uma nesga na tua vida de 5 anos, 10 anos e viver dentro de um quarto trancado só estudando, se isso não te dá felicidade. Porque o propósito está correto, mas os motivos, né? E as condições, e a sua felicidade. Tá tudo bem ficar ali trancado dentro de um quarto, uma biblioteca estudando? Não tá? Então daí a gente só tem 50%, o outro 50% eu estou em dívida comigo mesmo. Então, essa condição de alegria, ela precisa estar na nossa caminhada e no propósito onde eu quero chegar. Você quer ter 1 milhão, 2 milhões, quer ter uma vaga num concurso público? Maravilha, você tem propósito. Agora, a sua caminhada até lá precisa ser de alegria. E você é que tem que ir pondo diariamente um pouquinho dessa alegria, porque a tua vida segue. Não é porque você não chegou no teu propósito que não pode ter felicidade nessa caminhada. E eu acho muito complicado algumas pessoas que fazem tudo isso, né? Ou seja, elas são felizes na caminhada e durante muito tempo elas caminham e chegam naquele propósito, numa vaga no concurso público que ela tanto sonhou. E 1 ano, 2 anos depois a pessoa está completamente arrependida e infeliz. E aí, o que aconteceu? Tem que novamente colocar alegria na obrigação, no novo propósito. Não dá para você ter sido aprovado num concurso, ter sido absolutamente realizado no seu propósito e acreditar que aquele propósito vai se petrificar, né? Vai engessar, virar uma coisinha eterna. Eu realizei o meu propósito, ele vai ser para a vida inteira e eu vou ser feliz eternamente. Não tem essa garantia. E é justamente isso que nós precisamos entender. Eu faço a minha comida hoje, me alimento, vou deitar tranquilo numa rede. Amanhã eu tenho fome de novo, tenho que tirar as panelas tudo de novo, sujar tudo de novo, lavar tudo de novo. Botando alegria nessa obrigação e entendendo que isso é móvel e isso é absolutamente condição da vida, a árvore, que eu apresentei ainda há pouco como exemplo, não sei se ela pensa, se ela sabe disso, mas provavelmente a natureza entende que vai ter que se reciclar, se modificar e eternamente, enquanto ela for uma árvore, esse processo vai acontecer. Nós, humanos, deveríamos aprender com as árvores, né, com os animais. Não é porque chegamos num propósito que esse propósito vai ficar lá assim como se fosse um guarda-chuva e eu debaixo protegido eternamente. Mesmo com um propósito muito de felicidade, a gente ainda vai precisar da manutenção do propósito, do investimento no propósito, da clareza que o propósito vai se dimensionando.
Muitas vezes a gente realiza algo, mas aquilo também tem outras dimensões e vão se expandindo, mas eu preciso lembrar do poema da Cecília Meirelles, que é importante aprender a olhar para poder ver as coisas assim. E por último, nessa nossa conversa sobre põe alegria na sua obrigação, eu gostaria de lembrar que é uma caminhada, né? Exatamente como em qualquer estrada. Vejamos, eu vou pegar uma estrada de Curitiba a São Paulo, que é onde eu moro, eu tenho placas nessa estrada, né? Então, eu vou pegar Regis Bittencourt e ali tem placa dizendo assim, ó, curva perigosa, diminua a velocidade. Então, eu tenho informação de que na frente há um perigo grande, portanto, eu tenho que diminuir a velocidade. Se eu obedeço, eu não corro risco, mas se eu sou desobediente, eu estou assumindo o risco. E é aí que está um dos detalhes da nossa não felicidade. Não observar, não aprender a olhar as coisas. Não tem como retirar do homem adulto a responsabilidade pelo trabalho, pela alimentação, pela moradia. E quem não tem essas preocupações provavelmente terceirizou para alguém. Enquanto se pode terceirizar, ok. Mas e se a gente não puder? Se um dia você não tiver ninguém que possa fazer sua comida, ninguém que possa limpar a tua casa, ninguém que possa dar o dinheiro, como é que você vai viver, né? Então é necessário pensar nisso também. Mas nós temos que pensar que a natureza vai dando sinais para que as aves se modifiquem, os animais. Então começa o frio cair aqui pela região sul, tem animal que desaparece. Tem animal que a gente não vê. E tem os animais que começam a chegar, que a gente não via eles no verão, que eles já saem das toquinhas dos lugares e começam a aparecer. Então, a natureza vai dando sinais e a árvore tem que se modificar e os animais têm que se modificar. A estrada também dá sinais e o motorista tem que se adaptar aos sinais, às placas. Então, a nossa caminhada pela vida é igual. O contexto, a família, os acontecimentos, eles vão sinalizando. Muda aqui, tá muito rápido lá, vai um pouco mais devagar aqui. E é justamente o aprendizado dessas informações, dessas placas na estrada da vida, que nos faz muito mais felizes e compreensíveis diante das dificuldades que nós temos. Pensa nisso e vamos tentar pôr alegria em todas as nossas obrigações.